A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a Livraria Evangélica do Povo de Deus, onde você encontra livros, bíblias, revista do Obreiro, presentes, né? Tudo que você quiser de material evangélico você encontra na CPAD. Agora, em novo endereço, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Então ali você vai encontrar aquilo que você procura. Você que é aluno, que é professor de escola dominical e precisa de bíblias, revistas, livros, dicionários, comentários bíblicos, ali você vai encontrar. Agora, também você vai encontrar na nossa loja, a loja do pastor Fernando, da nossa equipe, a Provix.mercadoshops. Tá ali também, que é a loja do pastor Fernando, integrante da nossa equipe, o mentor desse trabalho. Tá? Ali também você pode comprar livros evangélicos e bíblias e receber no conforto da sua casa, tá? Aqui embaixo o link para você olhar, para você pesquisar, são preços bons, tá bom? Provix, dá uma olhada aí, tá aí na descrição, tá? E certamente você será abençoado e você abençoará esse projeto que eu, pastor Fernando e a nossa equipe desenvolvemos de gravar aulas da Escola Dominical de Adultos e Jovens do material da CPAD. Mas tem também mais uma observação, talvez você sinta no coração de nos ajudar, né, de participar, ofertando aqui nesse canal para manutenção desse trabalho. Também o Pix está aqui na descrição. Se você sentir de Deus, de fazer um voto, de entregar uma oferta missionária, tá, para manutenção desse trabalho, tá aqui a descrição, o Pix. Fique à vontade, tá? E se quiser, pode também no mesmo número enviar o comprovante. Será uma honra. Vamos colocar seu nome no caderno de oração e vamos orando por todos vocês e principalmente por aqueles que estão nos auxiliando. Lembrando, deixe aqui embaixo o seu comentário, deixe o seu gostei, deixe o seu glória a Deus, o seu amém, enfim, nós estamos contando com a sua participação. Também não se esqueça de se inscrever no canal, dê uma olhadinha lá se você está inscrito e assine o sininho, ative o sininho das notificações para você receber material novo toda vez que for publicado. Vamos à lição número 8, 20 de novembro de 2022. O comentarista dessa lição é o pastor Ezequias Soares, pastor líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, e também ele é o atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, tá bom? Lição 8, 20 de novembro de 2022, o bom pastor e os pastores infiéis. O texto áureo está em João capítulo 10, o versículo de número 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verdade prática, as escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Ao mesmo tempo que Deus dá bons pastores, ele também tira do meio do seu povo os maus pastores. A leitura bíblica está em Ezequiel 34, do verso 1 ao 12, que ora lemos: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel.
profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Desculpe. Então, a iluminação excessiva aqui. Porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Nesse texto, nessa lição, nós temos como objetivo, primeiro, identificar o rebanho nas Escrituras. Segundo, descobrir os pastores infiéis de Israel. E terceiro, refletir sobre o bom pastor. Esses são os objetivos dessa lição. Na introdução, o profeta Ezequiel enfoca nesse capítulo 34 4 pontos a saber sobre a figura do pastor. 4 pontos relacionados à figura do pastor. Primeiro, os pastores infiéis, do versículo 1 ao 10. Deus como futuro bom pastor, e isso escatologicamente vai acontecer no milênio, quando Jesus reinar sobre Jerusalém. O julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como o pastor de Deus, a partir do versículo 23. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Então, esse capítulo trata desses 4 assuntos, mas aqui nessa lição falaremos apenas sobre os pastores infiéis e os bons e o bom pastor. Sobre o rebanho. Primeiro, é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal, para só daí então compreender o sentido
metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. Nós cristãos somos comparados com as ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito desta comparação. Então, o Salmo 23 seria uma metáfora da nossa vida como ovelha de Deus, o bom pastor. Primeiro, ovelhas. Vamos ver um pouquinho sobre a ovelha. Ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Então, até 1 ano, né, o carneiro é chamado de... o filho do carneiro é chamado de cordeiro, tá? Até 1 ano. Depois se torna carneiro, tá? E a ovelha é a fêmea do carneiro. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, tá? A partir de Mateus, apenas uma vez é no sentido literal. João 2:14. Vejamos aí, abra sua Bíblia na Nova Tradução na Linguagem de hoje, João capítulo 2 e o versículo 14. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então, as pessoas estavam levando ovelhas para o templo. Esse é o sentido literal, levando para o sacrifício. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. Então, eles eram levados ao templo para morrer para a expiação de pecados, para perdoar os pecados daquele que estava levando a sua ovelha, o seu cabritinho, né, o seu cordeirinho. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano, tá, resultaram em diversas figuras que ilustram, é uma ilustração do relacionamento entre Deus e o seu povo. Tá? Então, nós e o povo de Israel é ilustrado como ovelhas de Deus, conforme falamos na introdução. A natureza da ovelha. As ovelhas são animais indefesos e medrosos. Eles dependem do pastor para sobreviver, para se alimentar, porque eles são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Eles não têm esse poder de liderança, eles se assustam com muita facilidade. Uma ovelha virada de costas, com as patas para cima, não consegue se levantar. Então, se ela cair e as patinhas ficarem para cima, elas não conseguem se levantar sozinhas. E além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores, que elas não sabem se defender. Então, somente o pastor pode socorrê-la. Tá? E é, pois, necessário uma supervisão diária. Então, todo dia, o pastor tem que contar, tem que olhar, tem que observar, porque elas são totalmente dependentes do pastor. As ovelhas não cuidam de si mesmas, elas exigem atenções continuadas dia e noite. Dia e noite, sob muitos aspectos. Tá? Primeiro, o rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores, dos animais caçadores e de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Então, a ovelha ela demanda muitos cuidados do seu pastor, do seu cuidador, muita atenção contra os predadores, contra os insetos e parasitas. A ovelha ela é dependente do pastor para sua própria sobrevivência. Número 3, o rebanho. O povo de Israel e a igreja
são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Tem duas referências aí. Vamos ler. Eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal. Abra sua Bíblia. Essa referência de 1 Pedro 5:2. Primeira carta do apóstolo Pedro, logo depois de Hebreus, vem Tiago, e de Tiago vem logo a seguir a carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, o versículo 2, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, apacentai o rebanho de Deus, aqueles que se convertem a Deus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é chamado de rebanho de ovelhas. Além do sentido próprio do termo, do sentido original, figuradamente rebanho, entre aspas, é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Então há um pacto de Deus com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, tá? E com a casa de Davi. Então há um pacto de Deus com a nação de Israel. A nação de Israel é possessão de Deus. Deus é o pastor de Israel. Isso também vale para a igreja no Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo. E diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor, tá? Porque a sua liderança ora corrompida, ora em apostasia, ora em idolatria. Então, o povo de Israel muitas vezes era comparado a um rebanho de ovelhas sem pastor, tá? E aí ele dá exemplos aí. Vamos ver Mateus 9:36, já que estamos no Novo Testamento. Abra aí sua Bíblia de Estudo Pentecostal. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, e o versículo 36, que diz assim: e vendo, Jesus falando, e vendo a multidão, Mateus escrevendo, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então o povo estava largado, o povo estava sem liderança, né? O povo estava como ovelhas sem pastor. Número 4, os pastores. Então vimos aí o que é uma ovelha, um carneiro, um cordeiro. Vimos a natureza, como é que são esses animais na sua essência, no seu sentido literal. Vimos a igreja e a nação de Israel comparada a esse rebanho de ovelhas, lógico, no sentido ilustrativo. E agora vamos ver os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto do profeta Ezequiel, bem como no de Jeremias, capítulo 23, de 1 a 5, se refere aos governantes, à liderança do povo. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático. Deus era o rei, Deus era o governador de Israel, tá? E não era possível separar o civil do religioso, tá? Diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. Então o governo é laico e a religião toma conta das suas coisas. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com um único objetivo: desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Tá? Então a igreja tem os seus pastores
e os governantes no estado civil laico, eles estão lá para governar. A religião e a política, eles caminham paralelamente, mas em vias diferentes. É isso que ele está querendo dizer aqui. E aí as pessoas usam, né, os falsos pastores para atingir os pastores verdadeiros e para combater a doutrina, né, a nossa doutrina bíblica. Tá? Então, o rebanho nas Escrituras pode ser identificado com o povo de Israel e com a Igreja de Cristo no seu aspecto ilustrativo metafórico. Bom? Depois, o número 2, sobre os pastores infiéis. Lembrando que em todas as áreas tem os profissionais também infiéis. Não tem só os bons profissionais, tem os infiéis. Na religião também. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel, naquela época, a pastores. Os reis, os sacerdotes, os profetas. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel, por causa da linguagem pastoril. Tá? Primeiro, o pastor de ovelhas. Vamos ver. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então, veja, isso aqui é básico. Alimentar as ovelhas, guiar as ovelhas e proteger as ovelhas, proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. No caso lá de Israel, os reis. Tá? Muitos líderes, os reis, os sacerdotes e os profetas. Né? Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, fizeram isso muito bem, com dedicação e responsabilidade, como é o caso do rei Davi. Está lá no Salmo 78, verso 72. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Está lá em Lucas 15, do 4 ao 6. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas, no sentido estrito da palavra, no sentido real. Tanto Moisés quanto Davi, eles cuidaram, eles tinham como profissão cuidar de ovelhas. Tá? Mas os líderes de Israel, e depois, lógico, acrescentando aqui, Moisés e Davi, eles se tornaram líderes da nação de Israel. Tá? Então, eles já tinham experiências profissionais no sentido literal e agora no sentido espiritual, eles se tornaram líderes, cuidadores da nação de Israel como pastor do rebanho de Israel. Mas os líderes de Israel na época de Ezequiel se desviaram das suas funções. Eles não seguiram o caminho de Moisés e de Davi. Eles se desviaram das suas funções. E isso muitas vezes pode acontecer. Número 2. O que esses governantes faziam? O que eles estavam fazendo? Cuidavam de si mesmos. Olha o que diz o verso 2. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Em vez de apacentar o povo, eles estavam se apacentando a si mesmos. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio. Parece muita coisa da nossa realidade, né? Deixando de lado a função pela qual foram constituídos. Qual era essa função? Proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. Esse era o papel. Cuidar do povo, no sentido econômico, no sentido físico, no sentido do bem-estar espiritual. Esse era o papel. O profeta, então, mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica. Quais são essas 3 práticas? Primeiro, comeis a gordura, vestis a lã
e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Não cuidam das ovelhas. Eles só queriam o quê? A gordura, a lã e queriam a carne das ovelhas. Tá? Mas não apacentais as ovelhas. Para designar o quê? A exploração e o abuso da sua autoridade. Eles estavam usurpando o direito do povo de ser cuidado, de ser bem governado. Tá? Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir as suas necessidades. Antes eles cuidavam de si mesmos. Está lá em Jeremias 12:10. Tá? Se você olhar para a nossa liderança política nacional, você vai ver o luxo que vivem, né? Os carrões, as mansões. Tá? Por que não dizer também, com todo respeito ao direito de cada um, mas por que não dizer também quantos pastores que usam Rolex, que andam de Ferrari, me veio à mente pelo menos 2 agora, né? Que andam vivendo uma vida de luxo, casas de milhões de reais, mansões, e o povo sofrendo, o povo morando em assentamento, o povo passando fome, enfim, não está muito diferente. Tá? Aqui essa liderança estava abusando da sua autoridade. Depois, então os governantes eles estavam explorando o povo. Número 3. O que os governantes não faziam? Nós vimos o que eles estavam fazendo. E o que eles não faziam e deveriam fazer, segundo Ezequiel? Eles não cuidavam das ovelhas. Lembra no tópico 2, quando falamos que as ovelhas são indefesas? Se elas caírem com as patinhas para cima, elas vão morrer ali. Se ninguém desvirar, se ninguém cuidar, se ninguém der de comer, elas não conseguem sobreviver sozinhas. Então, esses governantes não estavam cuidando das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisam de cuidados especiais. Mas a realidade era diferente. Olha qual era a realidade. A fraca vocês não fortalecem. Estou fazendo uma paráfrase aqui, tá? A doente vocês não cuidam, não curam. A quebrada vocês não fazem a cirurgia. A desgarrada vocês não vão buscar e trazer de volta para o rebanho. E a perdida vocês não buscam. Perdeu uma, deixa para lá. A gente tem 1000 aqui, não vai fazer falta. Como não vai fazer falta? A perdida não buscam, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Ou seja, o famoso autoritarismo. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Olha só que terrível. Depois, aí o autor vai dizer, essa linguagem metafórica, então, revela o estado de miséria da população de Jerusalém. É os pobres, é o povão que estava vivendo na miséria. Essa situação, então, nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Isso aqui eu já venho comentando nesses tópicos que a gente vem falando e já fazendo a aplicação, tá? Devemos orar pela nossa nação e orar pelos nossos governantes. Com consciência devemos votar e escolher os nossos deputados, senadores, governadores, prefeitos e presidentes, fazer isso com consciência, com clareza, tá? E orar por eles. Orar para que Deus dê sabedoria e inteligência para eles cuidarem realmente do povo brasileiro. Número 4. Então, os governantes não estavam cuidando das ovelhas. Número 4. As ovelhas dispersas.
Ezequiel dirige esses oráculos divinos, essa palavra profética, à casa de Judá. Mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. Lembrando que o povo de Israel sempre ia sendo subjugado por outras nações, pelos assírios, pelos egípcios, pelos moabitas, iam sendo subjugados por grandes impérios do momento. Tá? E lá ficavam alguns hebreus, né, vivendo lá. Tá? Então, essa fala aqui era até para esses que estavam dispersos em outras nações. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso. Não se sabe a data com exatidão, se antes ou depois da queda da cidade santa. Não tem uma datação precisa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do 10º, no 10º mês, aos 5 do mês. Tá? Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C., tá? Quase 600 anos antes do nascimento de Cristo. Então, a atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica a dispersão das ovelhas. Quantos brasileiros não saíram do país em busca de melhores condições de vida, ora em Portugal, ora nos Estados Unidos, Espanha e outras nações do primeiro mundo, nações desenvolvidas? Tá? Por quê? Porque o nosso país, o nosso Brasil, não oferece condições básicas de sobrevivência, de uma boa qualidade de vida. Aí as pessoas vão... a gente vê brasileiros em todas as partes do mundo, dispersos, porque a nossa liderança política não oferece um país realmente digno de se viver, né, com as condições básicas para se ter uma criação de família. Tá? Vamos ao tópico 3, sobre o bom pastor. Então nós vimos no tópico 2, né, sobre os pastores infiéis, as lideranças infiéis. Agora vamos ver sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como o pastor do rebanho, né? O sistema teocrático, Deus reinando para cuidar das ovelhas, da nação de Israel. O Salmo 23 e o discurso de Jesus como o bom pastor deixam isso muito claro. Então, Deus o Pai e Deus o Filho, que veio aqui há 2000 anos atrás, eles se posicionam como o bom pastor para as ovelhas. Aqui, fazendo referência, conforme tratamos no primeiro tópico, tanto a nação de Israel quanto a igreja do Novo Testamento, a igreja de Cristo, né, que foi inaugurada pelo Messias, né, o Yeshua Yamashiach. Olha como eu gosto das aulas do professor Isaías. Eu aprendo até a falar em hebraico, né? Eu fico em casa repetindo, Yeshua Yamashiach, e a minha esposa também. Negócio maravilhoso, fica até arrepiado, olha só, coisa linda, né? Então, sobre o bom pastor, a reação divina contra os maus pastores, é o subtópico 1. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigá-los. Aqui a profecia é contra os maus pastores. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora, tá? Trazer o povo de volta para Jerusalém. Tá? Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles,
no caso aqui da mão dos caldeus, dos babilônios, e diz Jeremias 3:15, e vos darei pastores segundo o meu coração. É Deus falando, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Tá? Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores da igreja. Tá? Mateus 23, Efésios 4:11, quando diz que Deus dá uns para pastores, outros para mestres. É Deus que dá pastores à igreja. Não é Deus da igreja para pastor, não. Nenhum pastor é dono de igreja. Esse pastor aí não é de Deus, não. Tá? A igreja não pertence a nenhum pastor humano. O nosso Pai, o nosso Deus, né, é que dá pastores à igreja. O pastor pertence à igreja, mas a igreja não pertence ao pastor, não. Se você estiver vendo isso aí, repreenda em nome de Jesus, tá? O profeta está dizendo, então, que Yahvé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. A promessa era para um futuro distante. Aqui ele está falando do milênio, aqui ele está falando de Jesus Cristo que viria, conforme dissemos no tópico anterior, 600 anos depois, Jesus viria. Só que eles recusaram o Messias, eles não aceitaram o Messias. E por isso estão há 2000 anos, ficaram até agora, 1948, sem um Estado nacional de direito. Eles ficaram sem terra, eles ficaram perambulando pelo mundo. Agora, desde 1948, eles estão com o seu Estado de Israel, seu presidente, seu primeiro-ministro, seu parlamento e etc. e tal. Mas isso também aponta para o tópico seguinte: Jesus, o bom pastor. Ele veio a primeira vez, não foi recebido. Agora, na segunda, a coisa vai ser diferente. O Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ele falou isso há 2000 anos atrás. Ele é o grande pastor das ovelhas. Pedro fala sobre isso. Pois que, assim como Yahvé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, lá para Jerusalém, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma, o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. Aqui está fazendo referência à igreja de Cristo na terra, o corpo de Cristo invisível na terra, composto de todos os salvos de todas as nações que se convertem a Jesus de Nazaré. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias, se convergem para Jesus de Nazaré. E agora o número 3, o pastor cristão. Então vimos Deus como pastor de Israel, Jesus como pastor da igreja de todos os salvos e agora o pastor cristão, o pastor de igreja. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando um urso e um leão. 1 Samuel 17:34. Tá? Jesus disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Ele simplesmente, o pastor de ovelhas, ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. Então, o pastor, quando ele defende as ovelhas, ele está entregando a própria vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja, nós falamos agora há pouco, Efésios 4:11. Para que Jesus concedeu pastores à igreja? Para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. É para ele cuidar das ovelhas de Cristo. As ovelhas não pertencem a nenhum pastor terreno. As ovelhas pertencem
ao bom pastor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Mateus 23:3. Deus sabe cuidar dos seus servos, é dever nosso orar por eles. Aqui ele está dizendo que, ainda que haja pastores que falhem, que errem, ou que façam errado, o nosso papel é orar por eles, porque o nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, é quem cuida de nós e é quem cuida dos pastores fiéis e também cuida dos pastores infiéis. Assim, meu irmão, minha irmã, nós estudamos sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Essa lição foi bênção na sua vida? Então não esqueça, aqui embaixo tem a Provix, a livraria do pastor Fernando, que ajuda a manter esse programa. Tem o Pix, em que você pode colaborar conosco, ofertando, nos ajudando a manter esse trabalho, a manter essa equipe unida, tá? E deixe também seus comentários, né? Se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, tá? E não se esqueça, a CPAD está te esperando. E a loja também no térreo do templo, né? A loja da associação, Pastor Silas também está lá te esperando. Lá também é a livraria do povo de Deus. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.